boa noite a todos. Hoje nós queremos agradecer antes ao nosso CELD pelo convite. Estão todos ouvindo aí no fundo? E queremos abordar o tema Bem-aventurados os pobres de espírito. Este que é um capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata de um tema de grande importância nas nossas vidas, na nossa atividade diária, mas também para compreendermos um pouco mais do Espiritismo e do Evangelho de Jesus. Então, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados poderemos traduzir pela expressão felizes. Felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E o reino dos céus, à luz da doutrina espírita, nós sabemos que não se trata apenas de um lugar onde poderemos nos destinar aqui na Terra ou depois do desencarne, mas se trata, em essência, de um estado de espírito, de paz, o reino dos céus no nosso interior. Como entender, então, essa expressão trazida por Jesus e que inicia o Sermão da Montanha, por nós, certamente ouvido, muitas vezes ao longo desses séculos em que ele foi pronunciado há 2000 anos por Jesus? O que será que Jesus queria ter dito para nós com a expressão pobres de espírito? Estaria ele se referindo à riqueza material, à posse dos bens? Será que estaria privado de todos nós a busca da inteligência, dos recursos intelectuais? O que seriam os pobres de espírito? Precisaríamos nós nos desfazer dos nossos bens? O que será que Jesus queria dizer com essa expressão? O Evangelho segundo o Espiritismo, com Allan Kardec, nos traz que a expressão pobres de espírito nos fala da humildade. Pobres de espírito não somos todos, não se trata da miséria, da pobreza material, mas se trata da humildade. Nós compreenderemos isso com uma fala do palestrante Haroldo Dutra Dias, que ele nos explica de uma forma didática o que Jesus queria dizer com os pobres de espírito. Quando nós pensamos o que seriam os ricos de espírito. E o Haroldo nos fala que Jesus usava essa expressão porque os ricos de espírito eram aqueles que se consideravam sem necessidades. Eles já sabiam as coisas no seu entendimento sobre espiritualidade e não estavam abertos a receber o Evangelho, as mensagens que Jesus trazia. Era o contrário da humildade, o orgulho. Então, ricos de espíritos, quando nós assim nos sentimos, é aquele momento que nós achamos que já sabemos, nós não precisamos de algo a mais. Então, os pobres de espírito ou os humildes seriam aqueles que estariam abertos ao reino dos céus, segundo o Mestre Jesus. Mas para a gente poder avançar nesse entendimento, é interessante a gente compreender o que é humildade. Qual será o sentido da palavra humildade a que se refere a expressão pobres de espírito? Do senso comum, quando nós falamos sobre humildade, nós poderemos lembrar sobre uma postura mais de submissão, de pobreza, muitas vezes, né? Esse é, às vezes, o senso comum que é atribuído à palavra humildade. Mas o sentido que nós atribuímos aqui, que o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz, ele é mais profundo. Porque a origem da palavra humildade vem de humus, de terra. E nos traz uma ideia de que quando nós somos humildes, nós estamos realmente em contato com a nossa natureza mais essencial. Estamos com os pés no chão, com os pés na terra. Então a humildade é essa virtude de nós compreendermos quem nós realmente somos, com as nossas conquistas, com os nossos avanços e com as nossas dificuldades, aquilo que nós precisamos avançar ainda. Isso nos traz, então, essa virtude da humildade, uma lucidez também sobre a nossa questão, na nossa natureza mais básica, que nós somos um espírito, toda uma trajetória de reencarnações, mas que nesse momento nós estamos na Terra, temos necessidades
ligadas à nossa natureza, ligadas ao nosso corpo físico, ligadas à família onde nós estamos inseridos, ao nosso trabalho. Então nós nos conectamos com a nossa natureza do momento atual. Vivemos o momento presente, estamos com o pé no chão. Como nos coloca o autor Sérgio Lopes no livro Código do Monte, a humildade é a virtude que nos conecta também com a nossa natureza material. Então essa é a virtude essencial para todos nós. E o Evangelho segundo o Espiritismo vai nos trazer, nesse capítulo 6, uma série de reflexões que o próprio Jesus nos traz, nos explicando um pouco mais sobre a expressão pobre de espírito, sobre a importância da humildade. Então ele nos diz, em algum momento, se não vos fizerdes como meninos, como crianças, não entrareis no reino dos céus. Nos falando sobre a importância de nos colocarmos diante da vida com a simplicidade da criança, que está sempre curiosa, sempre querendo aprender, sempre aberta para o novo, como nós vemos mais ou menos nessa foto do Divaldo Franco, lá na Mansão do Caminho. Essa postura tanto do menino querendo aprender, quanto do Divaldo, ele que é um palestrante renomado internacionalmente, uma postura simples, conversando com a criança, com o coração aberto, né? Uma postura muito espontânea. E no mesmo capítulo, Kardec analisa então algumas outras passagens, como a segunda, em que a mãe dos filhos de Zebedeus, que é o Tiago e o João, se aproxima de Jesus e pede assim, uma atitude assim um tanto ingênua, que quando fosse instaurado o reino de Jesus aqui na terra, o reino de Deus, ela gostaria que um dos irmãos se sentasse à esquerda e o outro se sentasse à direita. E Jesus, com toda a sabedoria, com toda a compreensão, adverte ela, mas será que eles estão preparados para isso? Que eles nem sabem o que vai ser, o que vai acontecer, eles nem têm ideia do que é esse reino. E ela, como mãe, também não sabia, ela tinha uma imagem, que ela imaginava do reino terreno, provavelmente. Então, é uma outra forma de abordar a humildade, quando às vezes nós temos pretensões, temos ideias em relação à vida muito grandiosas, assim, sem conhecer a realidade. E no terceiro item, quando Jesus nos fala de que todo aquele que se exalta será rebaixado, quando traz o exemplo da pessoa que chega para um jantar e logo se apressa a sentar nos primeiros lugares na mesa, e que corre o risco, claro, eu sempre morri de medo de que isso acontecesse, de ser convidado para passar para os últimos lugares. Imagina que vergonha, né? Ter que ser convidado para sair. Então a importância da humildade, da gente se colocar numa postura de mais simplicidade, de esperar da vida, que a gente se coloque no nosso local mais adequado. Então a humildade dos pobres de espírito, segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, é a virtude que nos aproxima de Deus. E o orgulho, do seu contrário, é o vício que dele nos afasta. Isso fica muito claro quando nós pensamos, porque quando nós nos colocamos como pobres de espírito, nós temos um espaço para reconhecer que existe algo a mais além de nós. Seja Deus, seja espiritualidade, seja algo que nós não compreendemos e nós precisamos de algo a mais. E no orgulho, às vezes, nós nos colocamos fechados. Nós já sabemos de tudo, nós não precisamos de ajuda. Então nós nos fechamos e nos afastamos de Deus. E o Evangelho vai abordando um pouco desses momentos quando nós nos colocamos como ricos de espírito, ao contrário de pobres de espírito. São aqueles momentos em que nós nos vemos com dificuldades de nos sentirmos anônimos, quando não recebemos a atenção, o reconhecimento, ou ao contrário, uma dificuldade de nós nos expormos. Nós ficamos preocupados com a nossa aparência, o que as pessoas vão pensar de mim se eu me expor de tal maneira, se eu falar, se eu me apresentar. Então são os dois vértices do orgulho. A preocupação com as posturas exteriores, quando nós ficamos excessivamente ligados nessas questões. E aquilo que é muito comum com todos nós na nossa faixa evolutiva, que são os melindres e as mágoas. Então nós ouvimos alguma coisa, nós passamos por uma situação e aquilo nos marca.
e nos machuca por muito tempo, né? Que é natural, ainda nós estamos nessa fase evolutiva. Mas isso, em parte, também se liga com orgulho, de nós não conseguirmos rever a nossa posição, compreender que aquele que está ao nosso lado também é falível, né? Embora isso também não seja sempre fácil. E aqui Kardec analisa nesse capítulo aqueles momentos em que nós, na nossa trajetória evolutiva, nos colocamos realmente com uma postura de muito orgulho e de não reconhecer o nosso papel, a nossa pequenez. Então olha só o que ele fala. Os homens cultos e inteligentes, segundo o mundo, fazem geralmente tão elevada opinião de si mesmos e da sua própria superioridade que consideram as coisas divinas como indignas de sua atenção. E nós não nos voltamos para compreender a obra divina, o nosso papel aqui na Terra, a nossa missão, o que nós podemos fazer. Negam o que pudesse rebaixá-los, ou contestam um dos mais belos atributos, que é a ação providencial de Deus sobre as coisas do mundo. Então são reflexos do orgulho, quando nós não conseguimos reconhecer a existência de Deus. No entanto, os Espíritos nos trazem essa compreensão que digam o que quiserem, terão de entrar, como os outros, nesse mundo invisível que tanto ironizam. Isso vale para todos nós, né? Nós passamos por esses momentos. Assim. Todos nós seremos, naturalmente, entraremos em contato com as realidades da vida. E poderemos compreender isso em algum momento. Mas a expressão bem-aventurados os pobres de espírito, além de nos falar sobre a humildade, nos traz, segundo o autor Sérgio Lopes, uma importante simbologia sobre o Sermão da Montanha, sobre o monte, em que Jesus sobe para trazer a sua mensagem e logo após desce para entrar em contato com o povo novamente. E é muito interessante quando nós nos damos conta que bem-aventurados os pobres de espírito se constitui na primeira frase que Jesus pronuncia ao falar sobre o Sermão da Montanha. E nós poderemos usar isso para compreender que a humildade seria o primeiro degrau da escala evolutiva a que todos nós estamos sujeitos. Ao subir esse monte com Jesus, seguindo as virtudes que ele traz no Sermão da Montanha, a humildade é o primeiro passo. Então, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E assim nós vamos acompanhando. Assim, o segundo degrau seria bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Então, no primeiro momento, nós nos abrimos com curiosidade, querendo aprender, com uma abertura dos pobres de espírito para receber algo diferente. A segunda etapa da resignação, diante das dores que porventura estamos passando. A nossa terceira etapa seria da mansuetude, do bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. O passo seguinte seria o da fé. Bem-aventurados têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. E bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Então nós podemos ver e estudar que o Sermão da Montanha também é, para nós, um roteiro evolutivo que poderemos seguir para a nossa evolução espiritual, para enfrentarmos o progresso da nossa vida. E a humildade é o passo essencial que vai nos levando nessa escada evolutiva. E as últimas duas etapas trazidas por Jesus nos falam sobre o altruísmo, do bem-aventurados os pacificadores, que eles serão chamados filhos de Deus, e nos falam sobre a caridade. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então nós iniciamos com uma postura de abertura, de simplicidade, na busca de compreender as coisas de Deus, e vamos evoluindo segundo Jesus,
na nossa trajetória evolutiva, passando pela resignação, pela mansuetude, pela fé, até chegarmos na grande virtude que nos conecta com Deus, com a vida espiritual, que é a da caridade, quando nós conseguimos nos voltar ao outro que está ao nosso lado, sem interesses, mesmo quando recebemos ingratidão, quando recebemos perseguições. E nesse capítulo, o autor Sérgio Lopes continua desvendando então essa primeira etapa. Não conseguimos hoje analisar todos os passos, mas para entender bem esse primeiro passo, que a humildade ela é essencial quando nós pensamos no autoconhecimento. Porque se nós não temos uma abertura para reconhecer que nós temos dificuldades, nós não conseguimos nem iniciar essa etapa de crescimento. E o orgulho e a vaidade muitas vezes nos trazem uma série de dificuldades, porque nós não conseguimos reconhecer as nossas fragilidades. Nós muitas vezes negamos a nossa dimensão humana e falível da nossa etapa evolutiva. Muitas vezes nos colocamos numa postura de prepotência, né? Quer dizer, uma pré-potência, como o autor nos traz, uma potência que ainda não temos. Nos colocamos ainda e podemos sofrer muitas vezes com isso. O que acontece muitas vezes é que nós nos colocamos numa posição sem pedir ajuda. Como que eu, na minha posição, vou pedir ajuda para fulano, para meu familiar? Como que eu vou dar o braço a torcer nessa situação? Então nós nos colocamos numa situação de orgulho. E a humildade, pelo contrário, nos coloca numa postura de simplicidade de coração. Porque nós não nos colocamos na condição, na pretensão de superioridade ou de infabilidade. Quantos de nós, quantas pessoas passam anos e anos, e muitas vezes mais de uma vida, sem se perdoar e sem aceitar um erro, uma dificuldade? Muitas vezes pode ter a ver com isso. Nós nos julgamos e nos condenamos como infalíveis. Não aceitamos que podemos ter erros, que podemos ter desacertos, que poderíamos ter falhado, que nós somos falíveis e humanos. Sérgio Lopes continua, nos fala da humildade em relação à nossa postura de aprendizado. E aqui eu trouxe uma frase do Paulo Freire, nosso educador, conhecido de todos nós. Ninguém ignora tudo, ninguém sabe tudo. Todos nós sabemos alguma coisa. Todos nós ignoramos alguma coisa. Por isso, aprendemos sempre. O autor nos fala sobre a humildade. A humildade do não saber, e que se contrapõe com a vaidade intelectual que às vezes nós poderíamos ter. Então, quando nós reconhecemos que nós não sabemos, nós nos abrimos para a curiosidade e para o aprendizado, em qualquer área do saber. É a chamada postura de aprendiz. E o Espírito Emmanuel, no livro Consolador, nos traz um pouco mais sobre isso. Uma inteligência profunda significa um imenso acervo de lutas planetárias, uma série de conquistas, vida após vida. Nós vamos conseguindo amealhar essa sabedoria dos grandes mestres. O crente deve esforçar-se o mais possível, mas, de modo algum, deve nutrir a pretensão de atingir a superioridade espiritual completa de uma só vez. Todos nós sabemos, né? Mas muitas vezes nós nos colocamos numa posição de nos exigirmos ter uma sabedoria, uma compreensão, uma infalibilidade em apenas uma existência. Então a humildade é uma virtude que quem tem geralmente não se anuncia, nós percebemos, como nós vemos nessa imagem da Madre Teresa, que nunca se anunciou como uma grande do mundo, mas que todos nós reconhecemos como uma pessoa de extrema humildade, assim como Chico, né? Então a Madre simplesmente vivenciava aquilo que ela acreditava, seguia sua trajetória, não se colocava num pedestal, e é isso que nos aproximava dela. Quando nós olhamos uma imagem assim, todos nós nos tocamos, né? A humildade também é muito importante quando nós pensamos nas nossas relações familiares, interpessoais, no trabalho.
os conflitos por que todos nós passamos. Como é difícil muitas vezes reconhecer o outro. Quantas brigas se estendem quando nós não conseguimos reconhecer que o outro também tem razão. E, em geral, nas brigas é bem assim. A gente tem razão e o outro também tem. Então, um não quer dar o braço a torcer para o outro, e as brigas vão se estendendo, né? E quando nós temos a humildade, a gente consegue resolver isso mais rápido, porque nenhum de nós está livre de passar por conflitos. Ou, às vezes, nós nos mantemos em conflitos por pequenas diferenças. Estamos falando a mesma coisa, mas um não quer ceder para o outro. Estamos falando com uma linguagem diferente e vamos nos mantendo, um com mais orgulho que o outro. Temos abaixo uma expressão que é trazida pelo Sérgio Lopes, da personalidade forte, né, que muitas vezes esconde um orgulho de a gente não querer dar o braço por cima, ou da necessidade de reconhecimento que a gente tem. E estudando sobre o tema, eu achei esse trecho que eu achei muito bonito, que Emmanuel nos fala sobre as relações e sobre a paciência. A verdadeira paciência é sempre uma exteriorização da alma que realizou muito amor em si mesmo, para dá-lo a outrem na exemplificação. Esse amor é a expressão fraternal que considera todas as criaturas como irmãs, em quaisquer circunstâncias, sem desdenhar a energia para esclarecer a incompreensão, quando isso se torne indispensável. Então, a paciência, que também nasce da humildade, é essa virtude que se liga com o amor, que nos faz reconhecer no outro alguém tão falível como nós, por isso nosso irmão. Não temos dúvida que a humildade comparece quando nós precisamos perdoar aquele que está ao nosso lado, quando nós precisamos nos perdoar por algum erro que tenhamos cometido. E para lidar com os desafios que todos nós enfrentamos nos dias de hoje, com tanta correria, com tantas demandas, e às vezes nós estamos nos exigindo e nos afastando da vida por tantos trabalhos, tantas demandas ligadas ao trabalho, nos afastando daquilo que é mais essencial. Então, a humildade às vezes é aquela virtude que vai nos ajudar a colocar os pés no chão, desenvolver aquilo que é importante na nossa tarefa, no nosso trabalho, na nossa vivência atual, mas sem perder a nossa raiz, a nossa essência, para que estamos trabalhando, para que estamos vivendo, sem perder o nosso contato com a espiritualidade. Esse é mais um trecho do capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, em que os Espíritos nos dizem: ao dizer que o reino de Deus é para os simples, Jesus ensina que ninguém será admitido sem a simplicidade de coração e a humildade de espírito. E assim nós entendemos que, para que o trabalho seja realmente importante para nós, as nossas vivências, os nossos desafios aqui na matéria, é importante que ele venha junto com esse sentimento de paz, que ele esteja harmonizado com aquilo que nós realmente queremos da nossa existência, aquilo que nós viemos buscar aqui na Terra. Todos nós temos um planejamento, temos um objetivo, temos algo a conquistar, seja uma virtude, seja uma experiência, uma vivência. Então, a humildade é essa virtude que vai nos ajudar, às vezes, a deixar de lado algumas coisas que estão muito difíceis para nós, para nos reconectarmos com a nossa natureza essencial. Essa é uma outra frase que fala um pouquinho sobre a humildade em outra circunstância. Então, quando o poder conduz homens para a arrogância, a poesia lembra-o de suas limitações. Quando o poder estreita as áreas de interesse do homem, a poesia lembra-o da riqueza e da diversidade da sua existência. Quando o poder corrompe, a poesia limpa. Então, é esse contato com a vida, com a poesia da vida, com a natureza, com as coisas como são com o outro, quando nós conseguimos entrar em contato com a vida maior. E é muito interessante que o autor Sérgio Lopes nos traz nesse livro Código do Monte, em que ele analisa cada uma dessas virtudes, dessa escalada que comentamos,
que o orgulho, o contrário da humildade, ela se liga a um tipo de obsessão, que é uma influência espiritual muito comum nos dias de hoje, que a gente chama de fascinação. Quando nós nos deixamos envolver numa ligação espiritual, às vezes muito danosa para nós, mas que nós não conseguimos reconhecer, que ela se liga diretamente ao nosso orgulho, à nossa vaidade, aqueles interesses que nós temos, às vezes mais imediatos. Então nós nos deixamos envolver pelo Espírito e nos afastamos muitas vezes de caminhos muito importantes da nossa existência. E por fim, a humildade é a grande virtude que nos coloca e nos aproxima dos espíritos que estão à nossa volta para nos ajudar, desse apoio espiritual que todos nós precisamos, desse recurso a mais, dessas almas que estão na espiritualidade para nos atender, para nos ajudar. Então, no livro Consolador, o Espírito Emmanuel nos diz: os maiores óbices psíquicos antepostos pelo homem terrestre aos seus amigos e mentores da espiritualidade são oriundos da ausência de humildade sincera nos corações para o exame da própria situação do egoísmo, rebeldia e necessidade de sofrimento. Então nós encerramos a nossa exposição e esperamos que todos nós possamos ter refletido, a gente que prepara a palestra e aprende muito, mas que possamos ter compartilhado essa reflexão sobre a importância do pobre de espírito, que é a humildade, essa postura de estarmos abertos para as coisas que nós não sabemos, que é justamente aí que nós iremos receber o aprendizado da espiritualidade, o aprendizado de Deus, quando nós nos colocamos abertos a essa realidade toda, e todos estamos aqui para isso. Muito obrigado.